volta com o nosso Você Bonita e que papo bacana, já estava aqui conversando com ele, Dr. Gabriel Novaes de Rezende, que é médico neurologista, bem-vindo. Já, né, Obrigado. doutor, batendo um papo, falando, meu Deus, a gente precisa realmente preservar a nossa mente, as nossas ideias, o nosso conteúdo, a nossa cognição, para que as nossas carreiras, a nossa vida também, né, seja sempre com uma qualidade, né? E como nós dependemos disso hoje em dia, não? Isso é, com certeza. É extremamente exigido isso hoje em dia na sociedade, nós somos cobrados diariamente nisso. E eu acho que é um tema que vem sendo cada vez mais discutido no consultório médico. Antigamente a gente procurava um neurologista para falar sobre doença. Hoje a gente até aborda bastante doença, mas a gente acaba falando de saúde. E a gente consegue hoje prevenir e ajudar em muita coisa, conversando sobre isso. Os pacientes levam isso muito a sério, é muito interessante, né? Então, para vocês terem uma ideia, quais são esses pilares, né, que vão ajudar a manter a nossa mente muito mais jovem, uma mente afiada, uma mente rápida. Vamos começar com o primeiro, o doutor vai dissertar sobre todos eles, olha lá. Começamos com este, arranje tempo para fazer amigos. Que interessante. Muito raramente se falam sobre isso, né? Mas a interação social, ela pode ser extremamente rica para o cérebro. Imagina o quanto de atividade cerebral não é exigida de uma pessoa que precisa, primeiro, engatar uma conversa, segundo, manter uma conversa, trazer um assunto, discutir esse assunto, manter um foco, entreter a pessoa, tornar esse assunto interessante, trazer outras pessoas para a mesa, trazer outras pessoas, fazer novas amizades. Agora você imagina o quanto isso pode enriquecer o cérebro de uma pessoa, o quanto você pode trazer uma pessoa que estava mais parada em casa, com menos atividade cerebral, tendo mais informações passivas do que ativas, enquanto isso não aumenta a atividade cerebral. E de uma forma boa, de uma forma que não necessariamente a pessoa se preparou para aquilo, é uma coisa que ela não vai sentir e vai estar trabalhando isso, né? Doutor, que bacana, não tinha pensado mesmo por esse lado e faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque tá ali com amigos e que tem formações diferentes, que tem um dia a dia também diferente, e que vão trazer experiências. Além de tudo, também enriquece o nosso vocabulário, o nosso discurso. Sim. E até um ponto de vista, né? Outro ponto Exato. de vista. Muda o seu ponto de vista, você tem que mudar o ponto de vista de alguém. Por isso que às vezes também é muito interessante você não necessariamente ter a mesma roda de amigos ou da sua mesma profissão. Tem que diversificar um pouquinho, né? O ambiente familiar é muito rico disso, justamente por não necessariamente todo mundo na família ter a mesma atividade, a mesma idade. Né? E as conversas profissionais, os happy hours do nosso dia, o tanto que a gente pode utilizar isso e aproveitar, né? E entre os mais idosos, como seria interessante engajar com outros idosos também de outras áreas, com outras histórias de vida, quanto isso não agrega para uma pessoa dessa, não acha? Muito, parabéns, gostei já da primeira. Vamos para a próxima, porque tem várias dicas, olha lá. Se você nunca pensou sobre isso, hoje você vai pensar. Fuja, às vezes, da rotina. Precisa, né? Precisa. A rotina, ela é invariável que a gente tenha uma rotina. Todos nós vamos ter. Se você mora numa cidade grande, se você tem um emprego, você vai ter uma rotina. Você já sabe o melhor caminho para o seu trabalho. Você já planejou a sua roupa no dia seguinte, você sabe qual que é o código de conduta para você ter toda a sua rotina, não é? Sim. Você deve fugir de vez em quando. Não precisa ser sempre. Não quer dizer que todo dia você tem que tomar um caminho diferente para o trabalho, que você tem que fazer grandes alterações. Mas talvez descobrir um caminho aleatório, por exemplo, com menos trânsito de vez em quando, você dá uma chance para um bairro que você antes não conhecia e que pode te interessar, ou que você conheça novas formas de chegar ao trabalho, de se apresentar no trabalho, você pode mudar um pouco como você se apresenta. Isso também torna o nosso cérebro mais saudável. Isso exige muito da gente, em vários aspectos cognitivos. Olha, pois é. Mudar a rota. Exato. Né, o que a gente vai ver pelo caminho. Sim. E até mudar horários também. Às vezes é muito difícil mudar o horário, mas se você tiver o domínio, se você tiver como mudar o seu próprio horário, pode ser interessante. Tem pessoas que são mais ativas no período vespertino, outras no período matutino. Tem gente que tem um perfil mais noturno. E olha que interessante, né? O nosso cérebro, com certeza, ele trabalha de formas diferentes no mapa. A gente tem um mapa cerebral. A gente consegue escolher caminhos diferentes e ampliar isso conforme a gente vai exigindo ele. Que bacana, tá aí. Então fique atento também e fuja um pouquinho da sua rotina e do seu caminho de todo dia. Tem mais, olha lá, eu vou deixar essa dica aí pra vocês, o doutor vai contar daqui a pouquinho, que é o exercite o seu corpo e também a alimentação. Será que a alimentação está no nosso contexto? Vamos lá! Exercite seu corpo.
Esse é meu mantra. Eu sou até um pouco agitada. Eu acho que eu tenho que diminuir um pouquinho, mas de fato, tá diretamente ligado, né, doutor? Não dá para separar, ligado, né? Não, não dá. A pandemia vem mostrando isso muito claramente, né? Como aumentou a procura por exercício físico e exercício mental. Isso aumentou a procura impressionantemente em todo o mundo. Você acredita que qualquer atividade física possa promover isso? Ou muitas vezes atividades que a gente precisa estar também mais contido, pensando numa meditação, pensando numa yoga ou não, aquelas que a gente tem um gasto maior? Eu gosto de pensar que qualquer atividade física e mental pode gerar benefícios, mas como médico eu tento individualizar para o meu paciente a melhor escolha. Tá. Então, com certeza, para cada tipo de pessoa, uma atividade física e mental vai ser mais indicada e a potência com que essa pessoa tem que se dedicar também vai ser escolhida. Então, por isso que a gente sempre fala, não saia fazendo tudo em exagero, não pegue tão pesado, tudo tem que se começar a subir no primeiro degrau. Você vai degrau por degrau, conquistando uma atividade melhor, uma performance melhor e com isso também você vai estimular o seu sistema nervoso central com isso, né? Eu vou até te contar, aproveitando então esse gancho, que isso realmente é verdade. Hoje eu tive uma experiência mais cedo que foi incrível, eu estava contando para o Toninho. A gente está há poucos dias do aniversário do programa e hoje eu fui correr sozinha, às vezes eu vou com meu marido, mas hoje eu estava sozinha. E eu coloquei uma trilha, que é uma trilha que para mim me emociona, quando eu ouço meu olho já enche de lágrima e tal. E eu estava correndo muito bem e me veio o insight das minhas palavras na abertura do dia do aniversário. E eu corri, gente, juro por Deus, hoje eu acho que devem ter me achado um pouco louca, né, quem cruzou comigo, porque eu tava, né, com a máscara, a lágrima e não sei o quê, porque me veio tudo isso durante o percurso, e foi meu melhor pace, eu até contei aqui no programa. Então, assim, é muito interessante como as coisas têm uma conexão absurda. Foi uma ideia, veio assim, parece que vem da alma, do coração e do gato. Eu não sei explicar, né? Bom, o doutor que sabe explicar, enfim, eu tô contando a minha experiência. Por que isso acontece, doutor? É muito rápido também o momento. Sim, a gente acha que, por exemplo, fazer uma corrida é meramente um exercício físico para o corpo em movimento, suando, você focado naquele pace que você mesmo falou para você alcançar uma melhor passada, um melhor tempo, e você percebeu que não é bem assim. E o seu cérebro ele conseguiu te manter o mesmo estímulo de você fazer uma boa ou até melhor corrida através das suas emoções, que foram buscadas por você, você que quis buscar isso te estimulou, liberou possivelmente mais neurotransmissores de bem-estar e você, inclusive, talvez tenha sentido menos cansaço e mais vontade de ir um pouco além na sua corrida. Sim. Isso é muito interessante e, com certeza, as pessoas não devem sentir isso com a mesma intensidade quem começa o exercício agora. E por que elas acabam, a gente fala, viciando no exercício? Porque elas vão perceber que elas vão aprender a chegar nesse ponto que você citou agora. Isso é muito interessante. Né? Então, o exercício físico, ele não necessariamente tem que ser tão bom na primeira semana, na segunda semana, mas depois ninguém consegue ficar sem ele quando o paciente já acostuma, quando a gente leva isso para nossa vida, porque isso é essencial, a gente não pode ficar sem. Não existe uma situação na qual a gente deve ficar sem exercício físico. A gente pode modular a intensidade, aonde ele é feito, de que forma ele é feito, mas ele é essencial, ele é necessário e insubstituível. Que bom, muito legal, gente, uma experiência realmente que vale compartilhar para que todo mundo a busque, então, como você comentou, né? A gente tem que buscar também, né? Tem parte da gente. O próximo tema, a gente já tem uma mesa bem legal para ilustrar. Fique de olho no seu prato, então a alimentação também está diretamente ligada a essa nossa saúde intelectual, cerebral. E que mesa bonita, né, que foi montada, né? Esse é um tema tão interessante. Os pacientes perguntam muito no consultório sobre alimentação. A gente tem uma hipótese de que faz bem para o paciente ele chegar na consulta e dominar um assunto e dominar uma conduta médica que ele possa ter em casa. Então ele se sente muito bem quando ele controla a própria dieta, né? Tá. E como neurologista e neuro-oncologista me perguntam, tanto para o lado do câncer quanto para o lado do cérebro, qual seria a melhor dieta? Eu sempre explico que isso é muito difícil, a gente vai individualizar e eu sempre peço para ter uma boa nutricionista e uma nutróloga junto, a gente faz uma equipe. Mas com todo o nosso conhecimento científico de hoje, com certeza eu posso reforçar que a dieta mediterrânea tem um papel muito importante e ela traz muitas lições. Por exemplo, nós estamos numa fase na qual muito nos é exigido, então comer rápido acabou virando uma realidade. Você vai querer comprar um alimento pronto, você vai querer de qualquer forma, em algum momento do seu dia, utilizar um alimento industrializado, seja até mesmo proteico ou
os ditos alimentos saudáveis. Se você conseguir ficar longe disso, nessa mesa mostra isso muito bem. A gente tem que tentar ficar um pouquinho longe dos industrializados. A gente pode dar uma preferência por proteínas de origem animal e vegetal. E as proteínas animais, por exemplo, talvez comer um pouco menos de carne vermelha, carne bovina, e dar uma preferência por carnes brancas, peixes. Essas carnes são menos inflamatórias. E a gente tem uma esperança de que isso diminua a inflamação do cérebro ao longo da nossa vida. Isso deve nos proteger. É difícil provar isso tão certamente por estudos, mas a base do que a gente enxerga, tanto em sociedades, de pessoas que têm essa alimentação como base, elas vivem mais e melhor. Então, alguma coisa realmente está acontecendo. E nós que temos uma alimentação muito ocidental, a gente acaba, às vezes, pecando um pouquinho com alguns alimentos que não vão nos fazer bem a longo prazo. O que você destacaria, doutor, que a gente precisa realmente ter uma atenção maior na retirada ou até na diminuição da quantidade? Eu acho que a gente come muito. Eu acho que isso é uma realidade, principalmente no Brasil. Talvez reduzir um pouco da quantidade alimentar por refeição seja interessante. A escolha do que você vai colocar no seu prato vai influenciar. Não é necessário que seja pesado. Não, um prato colorido, que todo mundo já fala há muitos anos. Os nutricionistas deixam isso muito claro e essa é uma estratégia fantástica. Tem um prato colorido, legumes, vegetais, leguminosas. Você pode substituir de vez em quando um feijão por uma lentilha. Você pode comer um grão de bico, você pode comer uma carne de origem vegetal, não seria uma má ideia. A porção de proteína também ela tem que ser boa. Reduzir um pouco o carboidrato, nós somos extremamente apegados ao açúcar de uma forma geral. O açúcar ele é muito presente no nosso dia. Se a gente for ver o quanto de carboidrato a gente ingere por dia, é enorme a quantidade. E está embutido em muitas coisas também, né? Com certeza. Para dar sabor não adianta, pro paladar Com certeza. gostoso, então ele acaba ficando dá embutido. Energia, dá alegria. Né? A gente consegue, com o tempo, adequar nossa dieta para a gente também encontrar essa mesma alegria e energia em outros pratos mais saudáveis, que também tem carboidrato, mas que são carboidratos que vão entrar no nosso sangue numa velocidade diferente, que vão chegar no cérebro em menos quantidade, em picos mais longos. Isso parece proteger o nosso cérebro, a nossa saúde cerebral. Que legal. Então, gente, é comprovado, não é invenção. Vamos falar mais dessa dieta mediterrânea aqui em alguns momentos, acho que vale a pena. Eu acho. Vamos pro próximo, então. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Pare de fumar. Para. Tópico importante. Tem que parar. Não só para prevenção de câncer, né? O tabagismo, ele está ligado a diversas formas, ele estimula muito os receptores do nosso cérebro. Ele ocupa uma função no nosso cérebro. Então, por exemplo, quem é tabagista geralmente também está mais atrelado a utilizar café, bebida alcoólica, outras drogas ilícitas, infelizmente, que são muito presentes no dia a dia da população. Uma coisa chama a outra. Uma coisa chama a outra. É por isso que parar de fumar às vezes é tão difícil. Parar de fumar pode ser uma estratégia extremamente inteligente e muito benéfica a longo prazo para todos os pacientes. E a gente sempre fala, eu sei que tem muita gente que tem uma força de vontade incrível e que consegue parar de fumar sozinho. De uma forma geral, a gente fala, mesmo com essa força de vontade, é muito importante ter um pneumologista, um médico direcionado para isso. Vai ser mais fácil, o benefício vai ser o mesmo e mais rápido. Então, é claro que a força de vontade é o primeiro ponto para o paciente querer parar de fumar. Sem força de vontade, médico nenhum vai conseguir colocar esse paciente longe do cigarro, porque em uma hora ele vai voltar. Se o paciente quiser parar de fumar, é o primeiro passo que ele tem que dar e tem que deixar isso claro para o médico, para ele mesmo e para a família, para tirar os estímulos em casa. E o cigarro, ele está ligado a diversas formas de doenças cerebrais. Acidente vascular, o famoso derrame, aumenta sangramento cerebral, Alzheimer, diversas doenças. O câncer pulmonar pode chegar no cérebro, ele pode fazer uma metástase no cérebro. Então, parar de fumar é uma estratégia importantíssima e cada vez mais a mídia tem estimulado isso, os médicos, isso é um tópico muito presente no dia a dia de todo mundo hoje. Com as leis, inclusive, com as proibições, né, dos locais ali, diminuir essa possibilidade certamente ajuda. Mas, doutor, quando você cita o fumo, né, o cigarro, o que mais está envolvido? Então, não só... hoje a gente tem o cigarro eletrônico, narguile, enfim,
tudo isso faz parte desta recomendação. Sim. Não é só o maço Não. de cigarro. A quantidade de nicotina nesses dispositivos é altíssima. O narguilé é perigoso pra caramba pra nossa saúde. E, pessoalmente, eu tenho me assustado muito com a quantidade de pessoas utilizando o cigarro eletrônico. É, de certa forma, disseminada uma informação falsa de que isso é saudável e seguro. Não é nem um pouco saudável, muito menos seguro. Ele tem também substâncias? Muitas substâncias, a gente não tem como controlar isso. E está extremamente difundido, porque ele faz muita fumaça, as pessoas acham bonito, ele tem um sabor. Então ele é muito fácil de você colocar para um adolescente, para um adulto jovem. Imagina o impacto que isso vai ter daqui a alguns anos. Sem dizer algumas doenças pulmonares que estão sendo cada vez mais descritas, elas parecem infecciosas, inflamatórias, elas são perigosíssimas, pessoas têm morrido por causa disso. E muitos médicos, isso a nível mundial, não têm identificado ainda o porquê disso estar acontecendo. E o único fator identificado foi o cigarro eletrônico. O cigarro. Então, na Europa, nos Estados Unidos principalmente, tem uma força-tarefa tão forte para evitar que as pessoas utilizem o cigarro eletrônico. E eu tenho a impressão de que no Brasil está cada vez mais frequente. Você anda na rua, você encontra muita gente utilizando. Nas festas, nos bares. Virou uma coisa extremamente de fácil acesso e muito disseminada. Então é igualzinho o cigarro. Ou pior. Olha isso, gente. Importante citar, porque, claro, né, os fabricantes também, os grandes, né, correm ali para também colocar algo que sabe que aquilo vai aumentar e que vai trazer, então, o vício, né? Então, certamente, se a pessoa começa e gosta, algo tem ali que faz toda essa, enfim... Com certeza. Né? Todo esse trabalho de te manter ali viciado. Se disseminou muito rápido, tem alguma coisa errada. Se conquistou um público muito grande, muito rápido, temos que ficar espertos com isso. Tá aí. Tem mais, né, Gláucia? Olha lá. Tem mais tópicos e todos muito interessantes. Dê uma trilha sonora à vida. Ah, eu amo esse. Vocês também, né, meninos? Aí sim. Muita música. O estímulo sonoro, a gente pode levar isso para diversos lados. Com certeza ouvir música clássica, rock, MPB, qualquer estilo de música, você vai ativar diversas regiões do cérebro. Eu mesmo utilizo, por exemplo, dessa técnica para estudar. Eu só estudo ouvindo música. Eu dou preferência por músicas que não têm a voz falada. Eu gosto de músicas instrumentais. Isso ativa diversos locais do cérebro que, de certa forma, parece facilitar a gente pegar aquela memória de curto prazo e tornar uma de longo prazo. É uma técnica que eu utilizo há muitos anos. Você se concentra... Sim. Com esse Isso me ajuda a concentrar. ambiente. Existem pessoas que não conseguem, que não faz bem. Então, a forma como você utiliza uma música é extremamente individual. Tem gente que vai perder a atenção, que vai focar numa música e não no estudo. Entendi. Então, vale a pena tentar, quem não tentou ainda, mas também não ficar chateado se não for uma boa estratégia, com certeza. Agora, isso também a gente pode levar para um lado mais de meditação. Uma pausa, uma respiração mais profunda, você pode treinar um pouquinho mais o seu foco, o foco em você, o foco ao seu redor. Isso pode ser uma pausa entre estudos, uma pausa no trabalho, uma pausa no trânsito, que às vezes a gente vai ficar preso muito tempo no trânsito. Por que não isolar um pouco o seu ambiente, pensar em outra coisa, obviamente não perdendo o olhar no trânsito. Não que dê sono, mas que te acalme, Exato. né? Que traga uma condição ali de equilíbrio. Sim. Interessante, doutor. E tá na vida de todo mundo, né? Minha diretora falou do... O que você falou, Glaucio? Do audiobook, que também hoje a gente tem também. E a própria... Eu não vou falar do aplicativo, vou fazer propaganda do aplicativo, mas, enfim, que todo mundo tem. E que lá a gente monta as trilhas e tal, e que é uma delícia. Sim. Né? Depende do seu dia. Você sabe que foi uma coisa que me ajudou muito e ajudou muito minha família na pandemia, que a gente não podia sair, então a gente ligava ali nas lives de muitos, né, muitos cantores, enfim, muitas duplas que faziam e tal, e eu tenho um grupo favorito, que eu sei de cor, que até hoje eu coloco, porque ficou salvo, e que fazia a nossa tarde, né, do sábado, domingo, dias que eu voltava da TV, não, vou ligar lá no show dos meninos e tal. E eu tô super feliz que eles vão voltar a fazer show pessoalmente, que eu vou, porque assim, mudou. Foi resgatado uma coisa muito legal. E não só em mim, meu marido, meu filho, minha mãe, que estava sempre junto e tal. A gente aumentava e ficava cantando, o tempo passava e parece que isso fez girar. E serviu de proteção para muita gente que não se expôs ao Covid-19,
que isso ajudou demais, né? Eu acho que os artistas tiveram uma participação fundamental, estão tendo ainda, nós estamos em pandemia ainda, né? Temos que manter essa conscientização. Sim. Eu acho que fez muita diferença. Muita, né? Muita diferença. Ai, que coisa boa. Tem uma perguntinha, né, Glaucia, para encerrar? Com chave de ouro, 2 minutos nós temos, Pedrinho? Ai, meu Deus, vamos lá. Na tela, quem escreveu pra gente, Sônia, obrigada, um beijo. É verdade que nosso intestino é nosso segundo cérebro? Essa é uma fala bem interessante, isso vem sendo muito explorado, a gente sabe que tem uma conexão direta. Então isso explica por que às vezes, muito do que nós mudamos na nossa dieta, não só emagrece, ela pode reduzir a nossa ansiedade, ela pode reduzir em pessoas que têm até mesmo pânico, os episódios de pânico, aqueles episódios maiores, ou até a intensidade. A gente pode melhorar muita coisa, justamente porque o intestino acaba estimulando a liberação de alguns neurotransmissores. Então, se é muito verdade o que falam que a gente é o que a gente come. Isso é muito verdade. E a gente modula muito. Tá direto. Tá direto. Por isso que eu falei, vamos reduzir um pouquinho a quantidade de carne vermelha. Além de ser um certo incentivo ao vegetarianismo, ao veganismo, que é saudável se for feito direito, eu acho que tem consequências sociais e ao meio ambiente muito importantes, modula também a nossa questão emocional. Pode ter certeza, é menos inflamatório, vai proteger a gente, por exemplo, de câncer de intestino. Olha só. Então tem muito que a gente pode realmente fazer utilizando o intestino. Essa pergunta é muito boa, é muito inteligente. Não, o público do Você Bonita, doutor, ó, vou te falar, é demais. Já acabou meu tempo? Tem um último ainda, doutor, acho que a gente tem, assim, segundos finais, que são a questões dos jogos, né? As palavras cruzadas, enfim, outros jogos que estimulem também essa condição cerebral. Palavras cruzadas são muito interessantes porque buscam no paciente diversos conteúdos semânticos em regiões diferentes do cérebro. Então, o que seria isso? Será que eu tenho que saber agora sobre animais? Será que é fruta, cidade, nome de rua, artistas? A gente vai buscar isso em diversas regiões diferentes do cérebro, que poderiam estar intactas e sem qualquer movimentação há muito tempo, às vezes anos. Quando foi a última vez que você pensou, talvez, em alguma coisa relacionada? Por exemplo, agora a gente teve novamente o 11 de setembro, falando sobre aquela coisa horrorosa. Quanto a gente não buscou na parte emocional? Né? Então, é extremamente importante a gente estimular isso. Doutor, muito obrigada. Que pauta, hein? Vai estar lá no YouTube, compartilhem. Adorei conhecê-lo pessoalmente. Que papo também. Muito obrigado. Leve e cheio, né, de orientações, de informações. Vamos colocar em prática, gente. @neuro.oncologia.batistella com 2 L's. @neuro.oncologia.batistella. Vocês já encontram o trabalho do Dr. Gabriel Novaes de Rezende. Muito obrigada. Até a volta. Eu que agradeço. Com certeza. Até a próxima. Adorei. Agora, ver a primeira vez, sempre virá.